depois. E pronto. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está com mais uma edição do Café com Robótica e hoje vamos tratar sobre robótica educacional com o nosso palestrante Rodrigo. Antes de passar a palavra para ele, né, para que ele possa se apresentar e tudo mais, só vou contextualizar o café, que consistiu em um convite que foi realizado a Rodrigo, já que ele participou do evento Enron, que foi o Encontro de Robótica do Nordeste, realizado pela RAIS, e durante o evento ele foi sorteado e ganhou um dos prêmios. Nessa conversa com o Rodrigo, para entrar em contato e entregar o prêmio, ele contou que o prêmio veio em boa hora, já que, só para explicar melhor, o prêmio era um kit de robótica, e tinha Arduino, enfim, uma série de componentes. E Rodrigo explicou que veio uma boa hora, já que ele trabalhava com robótica educacional, a educação voltada para a tecnologia no geral mesmo, em uma comunidade. E a partir disso a gente achou muito legal e já lançou o convite para que ele pudesse falar um pouco mais e a gente pudesse aprendendo aos poucos como é que funciona a robótica educacional, como é o trabalho dele lá em João Pessoa. E hoje estamos aqui, né, para receber esse conhecimento. Então, seja bem-vindo, Rodrigo, pode se sentir à vontade. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, para poder contribuir com o conhecimento e também para expor um pouco desse trabalho que eu considero assim, que mudou a minha vida. Eu costumo dizer que a robótica, né, iniciando já com a robótica, mudou a minha vida, de fato, e eu deixei a empresa, busquei estudar novamente graduação, então tem muita coisa aí envolvida, então é muito legal essa história. Mas para contar essa história, eu corri para fazer um slide rapidinho aqui, tá? Para expor algumas imagens, algumas fotos. Eu estava correndo até agora há pouco, não sei se vai ficar legal não, mas vou mostrar para vocês, tá? Para poder iniciar essa história maravilhosa que foi a robótica na minha vida, né? E que pode servir também para contribuir com o conhecimento de vocês. Bom, deixa eu colocar aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, dá para ver bem. Bom, olha só, gente, eu coloquei esse primeiro slide aí com o nome do nosso laboratório, né? Batizamos de Lab Fart. Parece até um trocadilho de Fab Lab, mas na verdade é Lab Fart mesmo. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente, que significa Laboratório da Frei Afonso Robotics Team, né? Então, esse é a nossa sigla do nosso laboratório. Muita gente confunde como se fosse um Fab Lab, mas na verdade não é. E eu coloquei também aí no título a robótica, a arte da transformação, porque de fato é isso que aconteceu com minha vida e com a vida de várias crianças, né, que passaram por esse processo. Então, acho que isso é o que me deixa até arrepiado de contar, porque realmente é muito legal fazer parte de tudo isso. Bom, mas inicialmente eu vou começar me apresentando. Eu coloquei o textão aí, o mesmo que eu coloquei lá para o Nestor poder divulgar, né? Então, bom, eu sou o Rodrigo Lira, eu comecei a estudar no IFPB, lá atrás, no ensino médio, na verdade era Cefet, e já apaixonado por tecnologia. E dali, então, eu comecei a pensar nos sistemas de informações, na área de tecnologia, e passei a estudar realmente sistemas de informação no Cefet, né? E depois passei a estudar tecnologia em geoprocessamento, que foi um momento ali na minha vida que eu acabei pensando em dados espacializados, né? E passei a estudar imagens de satélite, sensoriamento remoto, e até mesmo, assim, superficialmente drones, porque eu não tinha um entendimento muito bem do que era drone naquela época, assim, não tinha tanto conhecimento a fundo. E hoje a gente sabe que os drones aí estão ajudando as mais diversas áreas, né? Então, dali, só que naquele momento eu também estava
trabalhar. Eu comecei a procurar trabalho, né? Estudar, como vários aqui também, procurar trabalho. E passei numa seletiva para dar aula de informática educativa numa escola pública municipal de João Pessoa. E naquele momento eu não queria, na verdade, eu queria distância da educação, por meus pais serem da educação. Então eu pensei, nossa, eu vou parar na educação, fugindo tanto da educação, apaixonado por tecnologia, querendo lidar com as mais diversas empresas aí, mundo afora, como todo jovem pensa, Google, Facebook, enfim, acho que na época nem tinha, acho que era Orkut, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com informática educativa, algo que eu tenho ali familiaridade, né, conhecimento, e passei a lidar com a educação de fato. Então, olha só que já começou a mudar aí, né, um pouco a minha história. E ali, só que a informática educativa, ela proporciona aquele ensino instrucional, né? Muita instrução, você tem que fazer isso, você clica ali, salva, cola. Então, isso não era muito a minha praia. Eu sabia que tinha uma imensidão de coisas aí para ensinar a garotada e até mesmo o pessoal do EJA, que era à noite, né? Mas aí, saindo um pouco disso aí, de repente, em 2013, né? Parando um pouco, na verdade, voltando, eu também trabalhei no Estado, né, com computação, TI, trabalhei com suporte, eu não sei se alguns aqui tiveram essa possibilidade, essa aproximação com informática, com suporte ao usuário, empresa privada também trabalhei, até abri um negócio nessa área de TI, mas, na verdade, nada me fazia pensar assim, nossa, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida. E aí, de repente, em 2013, eu conheci um kit de robótica educacional. E naquele ano, os kits chegaram, né? Foi uma iniciativa do governo, não estou aqui para fazer propaganda governamental, mas naquele momento, acho que política pública tem que ser valorizada mesmo, seja aqui na cidade, ou no estado, ou no governo federal, enfim, em qualquer lugar. Acho que política pública deve ser valorizada assim, quando é correta, né? Então, naquele ano, eu conheci um kit de robótica educacional e foi algo, assim, surpreendente para mim, porque eu não conhecia, né? E aí eu disse, não, peraí, esses kits não podem chegar aqui na escola e ficar parados, né? Então, eu era instrutor de informática educativa, não era professor de ensino regular, né, das disciplinas português, matemática, história, geografia, enfim. E aí o que foi que aconteceu? Naquele ano, eu comecei a entender e trabalhar, pegar a garotada e começar a explorar mesmo o equipamento, os kits, né? Eu acho que foi bem legal nesse sentido, tá? E aí, o que foi que aconteceu? A partir daquele ano, eu comecei a entender que aquilo era muito mais do que uma coisa instrucional. Não era algo que você tem que só fazer, você tem que fazer assim, assim, assim. Não era algo instrucional, era algo que poderia usar a criatividade. E eu sou um cara extremamente apaixonado por criatividade, e quando a gente começou a trabalhar com aqueles kits de robótica educacional, eu vou colocar aqui a imagem, né? Eu preciso apresentar também a escola. Então, eu pensei o seguinte, isso aqui dá para fazer uma imensidão de coisas, né? E até mesmo adentrar na educação, no ensino regular, ajudar os professores regulares com a matemática, com a física, com princípios de todas as disciplinas, né? De maneira interdisciplinar. Então, essa era uma coisa que eu tive ali a sacada de entender isso, e eu disse, não, peraí, agora vamos começar a construir, a fazer projetos. Então, isso foi algo que me deixou, nossa, eu estou passando de algo que eu já tinha interesse da tecnologia, mas eu passar a programar, eu passar a passar conhecimento, isso começou a mudar um pouco. E o legal é que o kit de robótica educacional, ele proporciona isso, né? Ele já tem ali ele tem um software, ele tem um módulo controlador, ele é piso baixo, e eu vou explicar o que significa piso baixo um pouco mais à frente. Hoje eu tenho esse conhecimento, mas graças a esse mundão aí de coisas que aconteceu na minha vida. Então,
quando isso aconteceu, eu comecei a trabalhar com os projetos, né? Então, começou a dar certo e a garotada começou a querer participar. Então, isso foi muito legal, porque começou a mudar aquela visão da garotada. Não, tio, eu quero ficar na escola, eu não quero mais. Eu não quero ir para casa, eu queria ficar aqui trabalhando. Olha só que legal que aconteceu, que alguns alunos, eu costumo dizer que a robótica proporcionou uma aula mais legal do que o intervalo. Olha só que legal. Então, eles queriam estar dentro do laboratório produzindo. Então, foi algo realmente transformador. Eu comecei a enxergar de uma maneira diferente. Mas vamos lá, eu vou apresentar um pouquinho da escola, para depois voltar para esse assunto aí que acabou dando nessa felicidade que é hoje. Então, olha só, a Escola Frei Afonso, né, que eu trabalho hoje, e desde 2008, tá? Já faz bastante tempo. Hoje eu já tenho experiência de piso de escola, podemos dizer assim. Ela é muito próxima ao antigo lixão do Roger, na cidade de João Pessoa. Então, naquele lugar, ali naquele bairro, eu não sei se tem alguém aqui de João Pessoa, eu sei que Campina Grande também tinha um lixão há muitos anos atrás. Eu também tenho, minha mãe é de Campina Grande, então eu tenho um carinho especial pela cidade de Campina Grande. Eu sei que há muito tempo atrás também existia um lixão. Então, acho que dá para fazer até um trocadilho aí de pensar, nossa, como é que aquela região é ruim, né? Então, imagina a situação de vulnerabilidade social da garotada naquela região, né? Então, bem difícil a situação, com o envolvimento com drogas, enfim. Mas aí, isso é a localização da escola, eu queria mostrar para vocês. E aí, também uma imagem que eu tirei dentro do carro, né, para mostrar a situação local, né, bem próxima à comunidade. Então, isso é para vocês entenderem a realidade dos alunos, das crianças que ali estão, né, que trabalhavam que começaram a trabalhar com a robótica. E vocês vão entender por que é a arte da transformação. Olha só que legal. Então, bem-vindos aí à garotada. Isso é uma das fotos que eu tenho. Tem várias fotos, né? A Frei Afonso Robotics Team, que é a equipe de robótica da Escola Frei Afonso. Isso é o nosso ambiente, essa garotada aí, que me fez mudar a minha vida. Acho muito legal. A gente vai falar de robótica aqui, eu quero perguntas também. Eu vou tentar acelerar um pouco, porque eu quero contar uma história, mas também trocar ideias com vocês. Eu gosto desse bate-papo mesmo. A ideia do café é justamente essa, né? Café com robótica. Então, a gente trocar ideia. Então, gente, em 2013 eu comecei a trabalhar ali com os kits. Ó, tem algumas imagens aí, e de maneira através de projetos. Isso facilitou bastante, né, o entendimento, o piso baixo. Os computadores alguns computadores ainda eram de tubos, né, CRT. Então, olha só que interessante, né? E aí, em 2014, eu vou tentar resumir, acelerar um pouco mais. O que foi que aconteceu? Coincidentemente, em João Pessoa, aconteceu o Mundial de Robótica. Então, da RoboCup, eu não sei, acredito que alguns aqui devam conhecer. E aí, o que foi que aconteceu? Isso transformou literalmente tudo. Foi a partir dali que a coisa mudou. Porque eu levei a garotada para conhecer aquele Mundial. Eu disse, não, peraí, um momento como esse, eu tenho que botar a garotada, nem que seja no meu carro, e levar lá no centro de convenções para conhecer esse mundão mágico que é um campeonato mundial de robótica na nossa cidade. Olha só que algo extraordinário, né? Então, realmente era um lugar mágico. E aí eu levei essa garotada, tem aí um aluno que, eu não lembro se foi ele, agora eu não estou lembrado bem, mas, ou outro aluno. Mas eu vou explicar por que eu estou falando desse aluno aí. E aí, o que foi que aconteceu? Nesse ano, nesse local mágico aí, que foi o Campeonato Mundial, eles estavam encantados com tudo o que estava acontecendo, e aí eles fizeram uma pergunta que eu nunca esqueci. Eles fizeram a seguinte pergunta: tio, porque eles me chamavam de tio, como é que a gente faz para chegar até aqui? Para a gente poder competir como esses alunos que estão competindo, com esse pessoal que veio de fora. Então, olha só a pergunta que um dos alunos fizeram. E eles já tinham ali a robótica educacional na escola. E aí nossa, não é possível que eu tenha que ficar parado, né? E aí, naquele mesmo ano,
eu fiz a inscrição deles na Olimpíada Brasileira de Robótica. E aí, o que foi que aconteceu? A gente trabalhou bastante ali, né, com os kits educacionais, e aquele ano de 2014, por conta do Mundial em João Pessoa, a Paraíba foi o segundo estado do Brasil com maior número de inscritos na Olimpíada Brasileira de Robótica, que foi em torno de 350 equipes. Eu acho que foi mais ou menos isso. E aí, o que foi que aconteceu? Em 2014, essa garotada se tornou campeã do estado da Paraíba, né? Na verdade, não foram só campeões, foi campeão e vice. Então, porque a gente forma várias equipes, né? Então, olha só o que aconteceu. Em 2014, aquela garotada, alunos que não tinham nem um sapato para usar, naquele momento eu chorei de emoção, porque realmente foi algo assim que eu não conhecia. Eu tive a dimensão do que eu estava fazendo. Então, quando eu vi um aluno que não tinha sapato para usar, ser o campeão da Olimpíada, foi algo que mexeu comigo e mexe até hoje. E aí, assim, dali eu não consegui mais parar, sabe? Eu pensei, nossa, eu preciso continuar fazendo isso. E aí foi quando eu pensei, não, eu vou fazer. Percebam as camisas que eles fizeram, eu fiz camisa junto com eles, um padrão, né? Primeira equipe de robótica da Escola Frei Afonso, para tentar levar eles, porque as equipes que estavam na Olimpíada eram de escolas particulares, das melhores escolas de João Pessoa, por exemplo, já estavam participando há outros anos também. Então, além de outras escolas como o SESI, que também são escolas que têm uma infraestrutura muito boa. Então, foi algo que realmente mexeu comigo em 2014, e essa garotada foi parar na USP. Eu não coloquei a imagem aqui por conta do tempo, mas a gente foi parar na USP, na etapa nacional, e foi, assim, algo transformador, porque a gente foi parar em São Carlos. Eu acredito que vários aqui devam conhecer laboratórios de São Carlos que têm fortes relações com a robótica, então foi muito legal, foi uma experiência incrível. Inclusive, conhecer a empresa que disponibilizou o kit. A empresa também se tornou, na época, era parceira, né? Então serve aqui até para alunos de ciência da computação, engenharia, quem sabe se tornarem empreendedores no ramo da robótica educacional, construir os próprios dispositivos robóticos, né, para a educação, ou até mesmo para contribuir para a educação. Olha só que legal, que interessante, né? E foi muito legal, assim, muito bom para mim a experiência de conhecer a empresa, né, e também trocar ideias com a empresa. Foi muito legal, porque eles usaram o laboratório da Escola Frei Afonso como laboratório para eles também. Olha só que legal que aconteceu naquele momento, né? E aí, 2015, mais uma vez, o que foi que aconteceu? Campeão e vice novamente. Aquele trabalho que estava acontecendo, né, na escola, ele acabou se consolidando, e a gente conseguiu, mais uma vez, vencer a Olimpíada e ficar em primeiro e segundo. E nesse ano a gente foi parar em Uberlândia, no estado de Minas Gerais. E assim, eu estou resumindo aqui em poucas imagens, mas existem muitas imagens que podem mostrar essa alegria, esse momento de felicidade que a gente teve durante esses anos aí. E aí, gente, 2015 aconteceu, viagem para Uberlândia, a gente foi de ônibus, conheceu um centro de convenções, uma universidade doou material para a gente, sabe? Foi muito legal, porque a gente conseguiu retornar com material também, para poder ainda reforçar o nosso entendimento. E aí, não parando por aqui, eu vou acelerar. Em 2016, a gente não venceu a Olimpíada, mas fomos a melhor escola pública, ficando em quarto lugar, né? Porque o pódio foi de uma escola particular de João Pessoa, o pódio inteiro. E aí, em 2016, ficamos em quarto lugar como melhor escola pública, mas conseguimos a classificação para uma etapa nacional. Então, naquele ano aconteceu em Recife, e também foi mais um momento de história, porque até esse momento aí, em 2016, a gente estava usando kit de robótica educacional. E a gente sabe que é uma coisa que é facilitadora para as crianças, né? Existem várias empresas que fazem isso, né? E aí, nesse ano, lá em Recife, a gente conheceu a fundo outras categorias que existiam na RoboCup, né?
e proporcionaram, por exemplo, para os alunos o entendimento de uma nova plataforma, e para mim também. E aí eu falei para os alunos, gente, a gente não conseguiu bons resultados na Nacional, né, naquele ano, mas uma coisa que ficou marcado foi a gente levar conhecimento, porque nem sempre ganhar é o melhor, mas perder foi um momento muito legal, porque a gente conseguiu pegar o conhecimento daquela derrota que aconteceu, mas transformar aquilo numa mudança. A gente começou a pensar numa nova plataforma que foi o Arduino. Vocês com certeza conhecem, né? Então, imagina só crianças do ensino fundamental, né? Eu não estou falando ensino médio, estou falando ensino fundamental, lidar com a plataforma Arduino. E aí, a partir daquele ano, eu mesmo resolvi comprar do meu próprio bolso e entregar na mão dos alunos que estavam ali participando. Eu disse, gente, ano que vem a gente só vai com Arduino, ninguém aqui vai com kit educacional mais, justamente por conta da grande... a diferença, né, que é um kit educacional para uma plataforma de prototipagem. Então foi algo extraordinário essa mudança que aconteceu em 2016. E aí em 2017, gente, campeões novamente, né? Então, estaduais, né? E a gente foi parar em 2017 em... Nossa, agora eu perdi... Onde é que a gente foi parar, gente? 2017 fomos para Recife, João Pessoa. Eu acho que 2018 foi João Pessoa. Eu estou falando das etapas nacionais, tá? Então, também fomos para uma etapa nacional em 2015. E aí, já com Arduino, né, já trabalhando numa escola municipal, com o ensino fundamental com Arduino. Então, olha só que legal a diferença, né, que trouxe para a gente aquele ano de 2016, trazendo uma transformação para a gente de fato, né? E aí, em 2018, mais uma vez, a coisa ampliou, fomos parar na Nacional em João Pessoa, né? Foi no mesmo local do Mundial, e aí a gente se viu naquele momento, nossa, aqui estamos de novo, só que dessa vez competidores. Não era o Mundial, mas era a Latino-Americana, né? Então, a LARC, né? A Olimpíada Brasileira de Robótica, a LARC, todas as conferências juntas. Então, olha só que história legal. A gente saiu de uma conversa que o aluno falou, tio, eu queria... Como é que a gente faz para chegar até aqui? E voltamos para o mesmo local, só que dessa vez competidores, né? Esse momento tinha que ficar registrado para o resto da vida. Um momento de... A foto da direita representa o campeonato estadual, e a foto da esquerda no nacional. Mas foi muito legal porque a coisa também... A equipe foi crescendo, né? E eu fiz questão de, como treinador, professor, de tentar proporcionar uma infraestrutura parecida com escola particular. Isso foi uma coisa que fez diferença. No caso, o meu esforço como professor, trazer para eles algo que fizesse aquela coisa de ficar, não, estamos aqui de igual para igual, não estamos aqui porque nós não temos infraestrutura, nós não vamos conseguir. Né? Eu acho que isso é muito interessante. E aí, em 2018, estamos chegando no finalzinho aqui, tivemos um bom campeonato, né? Em 2017, eu me lembrei, foi Curitiba, tá, gente? Curitiba, também fizemos parte do campeonato de futebol de robôs e trouxemos um troféu em terceiro lugar, foi muito legal. 2019, no Rio Grande do Sul, foi o pentacampeonato da equipe, e a foto da direita demonstra ali o robô de Arduino. Inclusive, nós fomos o 8º melhor do Brasil, né? Esse garoto aí recebeu o prêmio de melhor programação, e nós éramos os únicos competidores com uma plataforma de Arduino. Todas as outras equipes eram com uma plataforma pronta, né? Podemos dizer, um kit educacional. Então, isso, para mim, é um motivo de orgulho, apesar de a gente não vencer. Eu acho que o motivo não é só vencer. Claro que os resultados aqui foram fruto de muito trabalho, de dedicação, né, dos alunos, porque eu preciso reforçar isso. Todo esse trajeto aí não foi construído por mim, mas sim por eles. Uma coisa que eu reforço sempre, inclusive foi motivo de muito
de muito trabalho, de muito problema também ao longo desse percurso. Nem tudo foram flores. É que são eles os protagonistas dessas competições, desses projetos, de toda essa história. Eu sou apenas o orientador. Eu não posso colocar a mão, eu não posso programar por eles, eu não posso fazer qualquer tipo de vantagem para eles. Então, isso é muito legal, e ao longo dessa jornada que aconteceu, isso foi demonstrado até para os organizadores, isso foi muito legal. Então, 2020 eu não vou deixar, não tem registro, porque foi tudo online, né? Mas a gente conseguiu a classificação para a etapa nacional, que foi virtual, então não coloquei. Mas aí tivemos surpresas aí, tá? Foi tudo muito corrido, acabei me desculpem os erros de português, se aconteceu algum. E aí trouxemos também em 2017, rapidamente, eu quero entrar nos bate-papos aqui com vocês, nas trocas de experiência. Essa pessoa que está aí de camisa preta, que não sou eu, mas ele era, naquela época, executivo do Facebook. Então, naquela época, em 2017, ele queria conhecer essa garotada, por que deu tão certo essa garotada, por que eles estavam conseguindo. E aí essa pessoa chamada Wesley Barbosa, ele chegou lá no laboratório como se fosse qualquer pessoa, qualquer professor, e começou a conversar comigo, eu não sabia quem ele era, né? E aí, de repente, a pessoa que levou ele lá falou, o Wesley é executivo do Facebook, e, nossa, naquele momento eu balancei, né, porque eu sei que o Facebook não tem muito, talvez não tenha tanta proximidade com a robótica, mas sim com a computação, mas era algo que fazia toda a diferença para a garotada, né, por conta dos resultados que eles mesmos criaram, né, eles mesmos conseguiram alcançar. Então, essa pessoa aí, ela conseguiu abrir meus olhos no sentido de que se eu conseguisse, eu me lembro como se fosse hoje, ele falou que se eu conseguir mudar a vida de uma única pessoa, eu estaria transformando o mundo, eu estaria mudando o mundo. Então, ele se identificou com as crianças, porque ele também foi da periferia de Maceió, e se identificou bastante, né? Então, ele explicou isso, porque ele ajudou várias pessoas, e nesse dia, eu nunca esqueci, eu precisei colocar isso aqui, gente, porque nesse dia, a gente ganhou uma impressora 3D, porque os alunos faziam os robôs, os nossos equipamentos, nossos protótipos eram feitos com sucata. Lembrando que nossos alunos são de uma região de extrema vulnerabilidade social. E a gente fazia os equipamentos derretendo plástico, cortando, usando furadeira, ferramentas. Então, maker mesmo. Cultura maker era colocada lá dentro da escola a partir de 2016, né? Como eu falei para vocês. Então, isso foi muito significativo para a gente, quando ele falou, o que que falta para vocês aqui, né? Ele falou para mim que o nosso modelo lá dentro, ele estava servindo como se fosse uma escola, ele enxergou as escolas americanas do Vale do Silício. Quando ele falou isso, eu fiquei, nossa, eu não acredito que eu estou fazendo isso inconscientemente, olha só que legal. Então, eu fiquei surpreso por estar trazendo uma educação baseada em projetos, porque, na verdade, não é só competições, pessoal, eu estou falando de competições, mas os projetos é que embasam tudo isso, é que dão qualidade na educação, é que dão resultados na educação que aconteceram. Então, esses projetos acontecem nas escolas americanas e nas escolas do Vale do Silício. Então, isso foi algo que ele deixou claro. E nesse dia ele fez uma pergunta para os alunos: o que vocês queriam fazer aqui? Né? O que está faltando aqui? Naquela época a gente ia viajar para Curitiba, e aí eu falei baterias. Realmente a gente não tinha bateria, tinha que fazer rifa, aquela coisa que toda escola pública tem, de fazer rifa, pedir ajuda aos pais, né? Enfim, não foi nada fácil, gente. A gente vê as imagens aqui, mas é uma longa jornada, é bem duro mesmo, é difícil. E aí o que foi que aconteceu? Ele induziu os alunos a responderem. E um dos alunos falou assim: a gente gostaria de construir as nossas próprias peças.
né, peças de 15 centímetros, 20. Um dos alunos falou isso, e aí o que foi que aconteceu? Ele captou aquilo ali, e no final do encontro, ele sentou lá no laboratório, né, ele falou assim, a impressora 3D está garantida. Eu nunca esqueci isso. Naquele momento eu caí no choro mais uma vez, e aí eu pensei, nossa, eu posso dizer que eu atingi o meu objetivo aqui, né, de mostrar para os alunos que eles são capazes de qualquer coisa. Então, naquele momento ele garantiu uma impressora 3D e de fato isso aconteceu. Ganhamos uma impressora 3D, fomos presenteados, né, com impressora 3D, e foi algo que realmente também colaborou muito para esse laboratório, que era, se vocês perceberem, não era colorido. E a gente começou a pensar em construir esse laboratório, deixar ele um laboratório parecido com um Fab Lab, ou até mesmo com a empresa do Google, Facebook, ou, enfim, grandes empresas do mundo, né? Então, acho que para tentar trazer aquela criatividade, deixar mais colorido, e a criatividade fazia toda a diferença nessa garotada, hein? Então, muito legal. Bom, aqui mais algumas imagens para finalizar, gente. Momentos de diversão, tínhamos alimentação, eles mesmos aprenderam a cozinhar, né? Nos momentos próximos às viagens, a gente se encontrava ali em alguns momentos antes das viagens, e a gente tinha que realmente fazer lanches, então isso era muito legal. Gente, desculpem o slide resumido, mas e por falar demais, mas realmente eu precisava falar um pouco da minha história, mas vamos agora para a parte da conversa, da troca de experiências, porque isso aqui é que faz a gente aprender uns com os outros, isso que é legal. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Perfeito, parabéns pela apresentação, Rodrigo. Eu gostei bastante também. A gente, assim, que está acompanhando, pode até ver que tem alguns comentários do pessoal. Ficou bem. Até, Sara, eu estou aqui, me arrepiei, né? Porque a gente vê que o pessoal saiu de uma realidade em que eles não imaginavam, né, que estariam em uma competição a nível nacional, mundial, e agora, basicamente, todo ano eles estão ganhando e conquistando prêmios, e quando não é um prêmio, eles são a equipe de destaque, que, como você falou, estavam usando o Arduino, que no caso era necessário um trabalho bem maior, um conhecimento maior, enquanto o pessoal estava pegando quase tudo, eu vou dizer pronto de certa forma, né? Porque os kits prontos, os códigos já bem elaborados, dos vários tutoriais na internet, enfim. Então, realmente é algo muito inspirador, e eu só queria ler aqui um comentário que eu tinha visto no início, que foi o do Luiz, né? Que ele disse que fez parte do projeto dos kits de robótica do Estado aqui em Campinas, que foi aquela parte que tu citou que iniciou o projeto com os kits de robótica na Paraíba. E o teu trabalho era uma inspiração para ele. Legal. No caso, ele tem ele iniciou um trabalho com a construção de kits educacionais, é isso? Acredito que seja o ensino. Pode falar melhor, Luiz? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu fazia parte, eu ainda estava no ensino médio, na verdade, e a gente tinha recebido os kits em 2013, lá em 2013. E a gente começou a trabalhar com ele em 2014, mais ou menos. A gente não tinha muita noção de como funcionava, de como era aquela realidade, mas nós fomos buscando, e a cada palavra que você falava, meu coração ia acelerando cada vez mais, porque eu estava me enxergando ali. Do mesmo jeito que eu vi as crianças que te chamavam de tio, me chamam até de pai até hoje. E tipo, eu era o aluno, e a gente foi construindo aquele trabalho. Não chegamos tão longe como você, mas fomos campeões de Campina, da competição de Campina, 2 anos seguidos, e ainda recebemos um prêmio de inovação científica em 2018. E tipo, a escola também é uma escola de periferia, muito carente, uma comunidade muito carente, com crianças que, por hora, não tem muita expectativa, e a gente foi construindo esse trabalho, e acabamos que, a partir de um tempo,
não visamos mais tanto competição. A gente visou meio que expandir o que a gente tinha aprendido, o pouco que a gente tinha aprendido. E tivemos apoio, deixando política de lado, mas com apoio do governo do estado, a gente teve suporte para levar o nosso conhecimento para outras cidades, para outras escolas de periferia, escolas rurais, porque tinham os kits, mas não funcionavam, não utilizavam por não ter um norteamento. E a gente foi fazendo isso e conseguimos reestruturar nossa escola, que estava na mídia a todo momento como uma escola mal vista, porque teve assassinato dentro da escola. E a gente fala hoje ainda que o Anésio Leão, no Estadual da Palmeira, como é conhecido aqui em Campinas, ressurgiu das cinzas, e foi justamente a robótica que foi um dos agentes transformadores da escola. É verdade. Realmente transforma. Desculpa te interromper. E assim, esse trabalho todo, como você falou, na verdade não é só competição. A riqueza de tudo isso, da robótica, ela passa pelo processo do projeto. E aí, ao longo desse processo, eu comecei a buscar outras formas do ensino-aprendizagem, né? Então, eu fui aperfeiçoando essas metodologias, né? As metodologias ativas, a forma de abordagem, existe uma abordagem chamada STEAM, eu acredito que alguns aqui conheçam, e que veio também de países desenvolvidos, né? E também a aprendizagem criativa, que ela passa por um processo de, nossa, eu não vou criar um robô igual ao de todo mundo. Eu tenho que fazer algo diferente. Por que eu tenho que fazer algo igual a todo mundo? E passa até pelo processo para que as grandes empresas, na verdade, na metodologia que as grandes empresas usam hoje, que é a criatividade. Isso é uma skill, né? Que a gente coloca uma soft skill, que é a criatividade, que faz parte das grandes startups, podemos dizer assim, das startups pequenas que podem se tornar grandes startups. Então, e isso também modificou o mindset dos alunos, né? Eles deixavam de pensar naquela perspectiva local, naquela vivência que eles eram bombardeados todos os dias, e começaram a pensar, nossa, agora eu posso aprender inglês e estudar fora. Nossa, eu posso entrar numa empresa de tecnologia, mesmo que seja aqui em João Pessoa, mas eu posso trabalhar numa empresa de tecnologia. Então, assim, é muito mais que só competição. A competição é só um resultado que a gente coloca ali graças a uma consequência de um trabalho. Eu acho que isso é importante ser colocado, né? Eu fiz questão de trazer os resultados porque são eles que fizeram. Eu costumo reforçar sobre isso. Isso gera bastante problema, porque nós somos professores, nós não podemos botar a mão nos trabalhos deles. É eles que têm que construir. E isso fez toda a diferença com meus alunos. São eles que são os protagonistas, né? Então, isso é muito interessante, é muito legal, mudar o mindset dos alunos. Inclusive, um trabalho de 2019, de uma outra categoria, ele é um projeto, na verdade. Participamos de mostras nacionais de robótica, de feiras, essas coisas. E o que acontece? Um dos trabalhos foi justamente descrever a história deles. Eles criaram uma história que era intitulada A Robótica, a Arte da Transformação. E esse trabalho, ele trouxe justamente a história de um garoto que morava na periferia e ele conheceu, a partir do lixo, a robótica. Porque, de fato, isso aconteceu. A sucata, com a união ali de um controlador, de um microcontrolador, como vocês sabem, né? Alguns aqui talvez conheçam até mais que eu, o pessoal de engenharia, então, a Temel. E aí, o que acontece? Aquela união ali trouxe o conhecimento da robótica e que trouxe uma ascensão intelectual para o garoto. Então, essa história foi bem legal também, que eles mesmos pensaram nesse enredo e foi protagonizado em trabalhos aí Brasil afora. Mas, assim, a transformação maior é do conhecimento e do mindset dos alunos. Eu acho que isso sem dúvida alguma, a grande transformação. E eu tenho certeza que alguns aqui, talvez,
passaram por esse processo. Talvez alguém que esteja na Universidade de Campina Grande, na UFCG, passou por esse processo de uma Olimpíada e se apaixonou e acabou chegando, ou até mesmo da robótica, e acabou chegando em uma engenharia, acabou chegando numa ciência da computação, enfim. Hoje eu sou aluno, assim como vários aqui, aluno de licenciatura em computação, porque eu quero ensinar, eu acho que essa é a minha paixão, e apesar de sabermos que os professores não são bem remunerados no Brasil, mas acho que a paixão é que nos move. E isso está dentro dos 4 P's da aprendizagem criativa: paixão, projetos, pares, parceria, pensar brincando. Então, acho que esses 4 P's aí fizeram todas as diferenças. É isso aí. Mas, pessoal, eu falo muito, desculpem, tá? Eu não quero tomar o momento de vocês. Podem perguntar, podem fazer as perguntas e as opiniões também. Eu quero aprender junto com vocês. Só para estimular o pessoal, aí vocês podem perguntar, não sintam vergonha, a qualquer momento é só ligar o microfone e eu estar no chat que a gente está lendo. Não é nem pergunta, acho que é só mais um comentário a respeito disso tudo. Eu lembro que quando eu entrei, não sei se vocês estão me escutando bem, meu computador às vezes faz uma ventilação e fica atrapalhando um pouco a voz, mas espero que vocês me compreendam. Enfim, quando eu entrei em engenharia elétrica, bem na recepção dos férias mesmo, eu conversando com os meus colegas, eles falaram, né, de algum contato que eles tiveram em relação à robótica educacional nas escolas públicas, e eu via como isso tinha feito a diferença para eles, sabe? E como isso incentivou eles a chegarem até ali, a entrarem na graduação ali em engenharia elétrica, porque eles queriam seguir aquela área. E eu fiquei, tipo, eles falando e eu pensando que isso também teria feito uma diferença enorme no incentivo que eu tinha até ali, porque no caso eu não tive isso. E eu acredito que se eu tivesse tido esse contato da robótica educacional, aí no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, com certeza eu estaria ali mais motivado do que eu já estava. Então, eles falando, o testemunho deles foi uma coisa que me impactou muito. Eu nem vivi, mas me impactou muito a forma que eles falaram sobre aquilo, como aquilo tinha feito a diferença na vida deles. E eu acho esse trabalho muito lindo. Era Rodrigo falando e eu me emocionando muito. Até o Luiz falando aqui também, eu me emocionando muito, porque eu sei que isso faz muita diferença em um país que a gente não tem um incentivo de tecnologia, infelizmente, né? Se a gente for esperar, digamos assim, do governo, isso aí, pouquíssimo, você percebe que é pouquíssimos verbos. A gente na universidade, eles não investem muito na tecnologia, investe pouco quanto deveria, né? Mas esse tipo de projeto aí faz toda a diferença. Então, parabéns a quem faz, parabéns a Rodrigo, a Luiz, que falou também aí. Então, é incrível esse trabalho de vocês. Muito legal. Gente, é uma satisfação gigantesca. Assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto que é bom poder transformar a vida de uma criança que não tinha perspectiva num jovem que está entrando na universidade, fazendo engenharia ou uma ciência da computação. Isso não tem preço que pague. Então, acho que é isso que faz toda a diferença. Mas pode perguntar. Rodrigo, eu acho que agora eu tenho uma pergunta voltada para atualmente. Como é que está funcionando agora o laboratório? Os alunos podem acessar? Como é que está? Então, devido à pandemia, foi algo que realmente trouxe um gap gigantesco, porque a pandemia ela escancarou as diferenças sociais, principalmente na educação. Vocês imaginam uma escola particular onde os alunos têm internet em casa, onde os alunos têm computadores, têm laptops, e uma escola pública que os alunos têm um celular com vários irmãos para poder compartilhar um celular, para poder acessar um WhatsApp para ter aula. Então, realmente, é algo bem difícil para um professor. É algo bem difícil. Eu sei que o nosso tema aqui é robótica, mas a gente está adentrando também na questão social, acho que isso é importante, que não deixa de ser contexto educacional, e isso realmente precisa ser visto, precisa ser repensado pelas políticas públicas, como é que a gente pode minimizar
essa diferença, uma criança não poder ter acesso à educação porque ela não tem uma infraestrutura. Então, isso machuca um pouco e aumenta as diferenças. Isso foi bem difícil, mas mesmo assim, eu tentei fazer a minha parte. Eu saí procurando notebooks por aí com colegas, quebrado mesmo, e saí consertando vários laptops aí usados para poder compartilhar com os alunos que queriam fazer robótica. Então, eu estou rindo aqui, mas de fato isso aconteceu. Eu tenho algumas imagens que mostram isso, e foi por isso que em 2020 conseguimos ainda chegar em terceiro lugar na Olimpíada Brasileira de Robótica, mas sem esquecer os projetos, porque eu acho que os projetos são muito importantes. É eles que fazem toda a diferença, gente. É eles que fazem os projetos. Imagina um aluno na escola, ele pensar, eu quero fazer com que o portão da escola abra automaticamente. Quando ele fala isso, a gente não pode simplesmente dizer, eu não vou conseguir fazer. A gente tem que estimular, motivar eles, a gente vai fazer, a gente vai conseguir fazer. Então, isso faz toda a diferença na motivação que o aluno tem. Eu quero acender a luz da minha casa pelo celular, já entrando na IoT, né? Então, pensando nesse modelo aí de trazendo a robótica com a internet das coisas. Então, olha só que legal, eu não posso limitar a imaginação de uma criança ou a criatividade de uma criança ou a criatividade de um jovem adolescente. E tem que ser estimulado, porque isso faz diferença. O Airbnb, o Uber, redes sociais foram criadas assim. Se a gente for pesquisar como é que esses jovens criaram essas redes, foram pensando diferente, fora da caixa. Então, isso realmente é algo que não podemos limitar, né? Eu vou colocar aqui mais uma vez imagens aqui, rapidinho, que não ficaram no slide, ainda tem várias outras imagens. Isso aqui foi uma impressora que nós ganhamos ultimamente, não é aquela do Facebook, do executivo do Facebook, mas é mais uma impressora que chegou para a gente, né? Aqui foi de uma viagem, eu vou passar rapidamente. Aqui foi em 2019, deixa eu tentar chegar aqui, trazendo a resposta para o Nestor, né? E aqui eles trabalhando ali um robozinho, um projeto, olha só que legal, uma espécie de humanoide, né? Com papelão, não sei se era madeira ou papelão. Aqui mão na massa mesmo, ó, pegando uma placa, acredito que seja um sensor, eles mexem com ferro de solda, gente. Eles mexem com ferro de solda, com estanho, com resistores. Isso é fato, não dá para dizer que eles faziam tudo isso sem eles tocarem nessas ferramentas. Inclusive, aí ele está no momento até de risco, porque ele estava sem o óculos de proteção, que a gente sempre coloca, né, para eles usarem. Olha só, várias ferramentas ali, ó, trazendo a cultura maker mesmo, para dentro da escola, né. Aqui mais uma imagem do laboratório, eles têm uma palestra sobre comunicação, que é uma dificuldade que alunos de escola pública têm, né? Então, se comunicar para apresentar os próprios trabalhos, olha só que legal, né? E aí, um momento de diversão, ao mesmo tempo, eles mesmos pensam em lavar o próprio laboratório. Então, quando a gente fala em laboratório de iniciação científica que nós temos na universidade, onde se reúnem vários estudantes, o professor está ali para orientar, basicamente, a educação básica, ela também precisa ter isso. Ela precisa ter iniciação científica, ela precisa ter cuidados com o seu próprio ambiente, e eles tomavam essa iniciativa. Olha só que legal. Isso não era eu que dizia, gente, vamos lavar o laboratório. Eles diziam, professor, não estou aguentando mais ficar aqui dentro. Então, bora, todo mundo junto. Então, olha só que legal, né? Aqui mais uma imagem de resultado, mais uma limpeza. Olha só o quadro aí de projetos. Então, nós criamos um quadro de projetos, né? E isso ficou bem legal, porque ficou colorido. A gente também é um quadro maker, né? Foi feito com TNT, EVA, pastas que a gente conseguiu, coloriu, imprimiu. Então, ali tem projetos dentro dessa que fazem toda a diferença. A educação baseada em projetos. Aqui é um projeto que foi apresentado na Mostra Nacional, dessas duas garotinhas aí, apesar que a equipe não eram só elas duas, eram vários alunos participando, eles criaram um robozinho totalmente reciclável, feito com cano PVC. Eles derreteram o cano PVC, a gente tinha essa ferramenta, um soprador térmico, para derreter canos, fazer chapas, e eles desenhavam as peças e cortavam. Isso é muito legal,
né? Aqui a imagem inicial, momentos de trabalho também. Percebam que o laboratório ficou colorido, né? E depois, ao longo do tempo, né? Foi ficando colorido. A impressora 3D sendo manuseada por eles mesmos, né? Isso é importante. As meninas ali encantadas com quando chegou a impressora, o primeiro dia que chegou, um troféu. E isso aqui também faz a diferença. Olha só, vários kits educacionais, né? Numa competição. E ali aquele verdinho lá também era um kit nosso, mas ao mesmo tempo maker, porque eles envolveram muita atividade maker ali naquele equipamento. Então, foi muito legal. Uma imagem de Curitiba, né? A garotada lá. Mais uma. Aqui foi em Uberlândia, em 2015. Mais um trabalho do aluno. Aí eu acho que ficou faltando aqui nessas imagens eu colocar mais trabalhos deles, então por isso que eu estou passando. Esse aí foi do futebol de robôs, tá? Então, esse aluno aí, ele conseguiu trazer, junto com outros colegas maiores, um troféu do terceiro lugar. Foi muito legal. Aquele trabalho das meninas, ó, todo PVC, né? Então, isso não foi do dia para a noite, tá, gente? Isso realmente requer tempo, né? Demanda tempo, porque a robótica a gente trabalhava 2 vezes por semana, então não dá para você, em um dia, fazer tudo isso. É um processo de aprendizagem, né? Aqui é a Monique que apresentou, manuseando a ferramenta, o alicate de corte, mais um robozinho ali feito de madeira, né? Dessa vez de madeira, com uma ponte H, não sei se vocês estão percebendo ali. Aqui a garotada reunida aí, descontraída, ferramentas espalhadas pelo laboratório. Não tem uma coisa que é certa. Talvez as pessoas vão pensar que o nosso laboratório é uma verdadeira feira, uma verdadeira bagunça, mas na verdade não é. É uma bagunça que é organizada, é uma bagunça no sentido de trabalho mesmo, de mão na massa, de pôr a mão na massa. Isso faz toda a diferença. Aqui mais uma imagem do Facebook. E até mesmo alguns ganharam notebooks. Isso faz toda a diferença, né? Alguns foram premiados com os resultados que eles alcançaram. Então isso foi muito legal. Ter a certeza que alunos que tinham capacidade conseguiram ganhar equipamentos. E aqui foram alunos destaques da cidade de João Pessoa, né? Uma premiação que a cidade de João Pessoa proporciona. Então, foi mais um prêmio. Aqui, uma espécie de ambiente onde o robô funciona, né? Aquele labirinto também. Mais uma imagem de outra geração, bem pequena essa imagem ficou, acho que não está legal. São 2 gerações aqui, tá? Envolvidas. Há uma geração que está fardada de branco e uma geração que está, a primeira geração, que está em vermelho, né? Acho que foi 2014. Então, é muita coisa, gente. É muita imagem, é muita... É uma satisfação gigantesca. Eu vou fechar aqui. Acho que a gente já extrapolou até o tempo, né? O time. Desculpem mais uma vez, mas quando é coisa boa, acho que a gente precisa mostrar, né? Então, essa é a minha satisfação. É contigo, Nestor. Por enquanto está tudo certo, Rodrigo. Ainda dá tempo de algumas perguntinhas, caso alguém deseje. Então, vou deixar aqui aberto um pouquinho para ver se alguém quer falar. E enquanto alguém decide se tem alguma pergunta ou não, ou está preparando, só quero fazer um comentário, né, que remete ao que tu falou bem um pouco mais no início, Rodrigo, que foi o citado em que o colégio lá em João Pessoa, né, tinha uma metodologia bem parecida com as universidades do Vale do Silício. Isso foi algo que eu fiquei tão impressionado e, ao mesmo tempo, eu comecei a me perguntar, por que o colégio que é de João Pessoa não poderia ter a mesma capacidade de desempenho ou até mesmo usar uma metodologia parecida com o Vale do Silício? E, nesse mesmo tempo, eu pensei, não, eu também tenho que valorizar e aceitar que, mesmo com a educação ruim, assim, ruim no sentido de falta de estímulos geral, a educação pública, existem colégios, existem professores e alunos que tentam aproveitar tudo que tem ao seu alcance e tornar o melhor. Então, sem incentivo já é algo muito... é um nível excelente, então eu fico pensando, com incentivo seria algo de um nível até superior, que bateria colégios privados, colégios
de fora do país em si. Então, é algo que eu gostaria de parabenizar, né, por estar desenvolvendo esse trabalho aqui no Brasil, incentivando cada vez mais as crianças, né? Quem sabe elas possam se inspirar também no trabalho e educar outras crianças. Então, é isso. É muito legal, é imensa satisfação, gente. Já finalizando, eu não quero me estender, porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira falando. É muita coisa que aconteceu na minha vida e, sem dúvida alguma, tivemos resultados. Alguns alunos entraram para o IFPB, né, foram para uma instituição de tecnologia, porque o IFPB é uma instituição de tecnologia. Então, e alguns já pensam em universidades, já pensam em engenharia, inclusive tem alunos que não são da escola que eu faço parte, mas de outras que também já estão trabalhando também com essa metodologia, alcançaram estudar em São Paulo, em algumas universidades de renome nacional, né? Mas por que não a UFCG em Campina Grande, que eu acho que vocês são referências nacionais, né? Então, olha só, eu percebo que o evento ele tem uma repercussão nordestina e até, quem sabe, nacional, e por que não ser uma referência? Por que o RAIS não pode ser uma referência, o RAIS, o UFCG, e até mesmo no Nordeste? Por que não pode? Podemos sim. A UFCG ela já é conhecida nacionalmente, até historicamente conhecida pela tecnologia. Então, por que não continuar sendo e transformar isso e trazer isso para Paraíba, para o estado da Paraíba, que é um estado que não tem... podemos dizer que a Paraíba é um estado pobre, que não é um estado rico como São Paulo, mas a tecnologia, ela poderia fazer essa transformação, ela poderia transformar, e o berço disso tudo está na educação. Está na educação básica, que vai passar pela educação do ensino médio, das escolas públicas e das universidades públicas. De universidades como a UFCG, como a UFPB, como o IFPB. Então, todas essas universidades elas podem proporcionar uma transformação na educação da Paraíba e economicamente falando, transformar a Paraíba. Eu acho que é isso que a gente deve pensar. Eu acho que esse mindset serve para vários alunos, professores e, enfim, colegas. Eu acho que é isso a minha deixa aqui de final. Pronto. Deixa eu só ver, eu acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Pronto, tá tudo aqui. Gostaria de parabenizar, Rodrigo, primeiramente por ter aceitado o convite, né, e ter topado estar apresentando toda a experiência que tu passou com essas crianças no colégio em João Pessoa, na verdade. E, assim, foi algo que, para mim, foi bem inspirador, porque já vai motivar que a RAIS também possa seguir um pouco mais voltado para a área da educação, possa ampliar até mais os horizontes baseado no seu trabalho, né? Em como você fez. Inclusive, a gente até pode entrar em contato e falar mais vezes, conversar sobre, né, durante o desenvolvimento. Com certeza. Como ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu só vou finalizar aqui com um pequeno aviso, já que o Rodrigo me lembrou aqui de um evento, que vai ser no dia 2 de junho, na madrugada do dia 2, logo na virada do dia 1 para o dia 2, a gente vai estar recebendo o prêmio do ICRA, que foi o prêmio de RAIS do ano, né, que a gente conseguiu receber do I3 RAIS. Então, quem puder assistir, eu sei que vai ser tarde, mas a gente vai estar mandando o link, então quem puder acompanhar, ver como é que vai ser o prêmio, como é o ambiente, como é uma conferência de robótica internacional, ter uma noção que eles vão abrir de forma gratuita, para que todo mundo possa acessar. Mas, no mais, passando o aviso, agradeço novamente, Rodrigo, agradeço todos os que participaram e assistiram à apresentação, ficaram aqui para também compartilhar seu conhecimento e receber o de Rodrigo. E vamos finalizando o Café com Robótica. Tem mais alguma consideração? Rodrigo, tem mais alguma? Bom, é só agradecer, né, a oportunidade de expor um trabalho que vem dando certo, mas não só por conta dos resultados, mas sim pelo trabalho de transformação. Eu acho que isso é o que é mais relevante
nesse momento é a transformação de vidas, e também que essa contribuição, eu acho que essa troca de experiências que serve para mim e para vocês também. Eu acho que trocar experiências, todos saem ganhando. É isso. Muito obrigado. Então, agradeço a todos, mas eu peço que ninguém saia da sala. Vou até interromper a gravação aqui, para que a gente possa